Fala pessoal, tudo bom? Daniel Cavalcante do Triângulo Camarão. Hoje, 22 de março, e é comemorado o Dia Nacional da Água. Então, nada mais justo do que trazer aí um vídeo para vocês explicando melhor sobre a água de cultivo, não é não? Papel, caneta na mão, que eu vou trazer aqui alguns pontos ideais para que você não se perca aí, digamos, no seu cultivo e de fato venha trazer cultivos rentáveis, né? Porque não adianta nada a gente estar aqui falando sobre qualidade de água e se você não vai botar isso em prática. Então, papel, caneta na mão e eu vou trazer algumas informações. A primeira informação que eu vou trazer para você é que a gente precisa conhecer qual é o tipo da minha água. Como assim, Daniel? Bom, existem 3 tipos de água: água doce, água salobra e água salgada. Sendo que essas 3 podem sim trazer diversos problemas para o seu animal. Por quê? Vamos lá. Se você colocar uma espécie de água doce na água salobra, pode ser que ele vá funcionar, mas o desempenho dele não vai ser o mesmo. Pode ocasionar inclusive doenças, pode ocasionar o retardo no crescimento, pode ocasionar inclusive até a mortalidade geral do teu plantel. Isso mesmo. Assim como também se você utilizar uma espécie de água doce na água salgada, vai dar problema. Como também uma espécie de água salgada na água doce. Então, para que você entenda bem como é que funciona, certo? Existem faixas que mudam de água doce para água salobra, de água salobra para água salgada. E aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês também. Lá na minha fazenda, certo? Em Ribeirão, Pernambuco, tá? Eu tenho água doce, eu tenho uma água de 0,16 de salinidade. Quer dizer que eu tenho 0,16 miligramas de sal por litro de água, certo? Já em outra fazenda, que é em Caruaru, que a gente também faz o cultivo, a gente tem lá uma água de 10 de salinidade. Já se chama uma água salobra, mas eu vou trazer, passou na verdade de 0,5 de sal, já é água salobra, tá? Até 30 de salinidade. Então eu tenho uma água salobra porque eu tenho 10 de salinidade. A água tendo 10 de salinidade, eu posso fazer cultivos aí de camarão de água salgada, posso fazer cultivos de algumas espécies de peixe, como tilápia Sanpeter, né, que ela é mais tolerante à salinidade, entre outras tilápias também, né? Mas eu não posso fazer cultivo de água doce na água salgada. Por exemplo, se eu cultivar o camarão da Malásia nessa água com 10 de salinidade, possivelmente eu vou ter aí grandes desafios, inclusive até mesmo a mortalidade do meu camarão. E a água salgada, ela vem aí a partir de 30 miligramas litro de sal. Aí se chama a água do mar. Algumas águas de mangue, né? Alguns mangues mais próximos à costa, tem sim uma salinidade mais alta. E o que acontece? A gente só vai poder fazer o cultivo de peixes ou de camarão de água salgada. Beleza? Inclusive, tem uma região, né, que se chama Mossoró, uma cidade chamada Mossoró, que é a maior produtora de sal, né, onde tem as maiores salinas aqui do Brasil, no caso, que lá eles têm poços que passam tranquilamente aí de 45, 50 de salinidade, sendo até mais salgado do que o mar. Então não quer dizer que seu poço aí não seja um poço bom para o cultivo de camarão ou de peixe, depende. Então, tendo essa informação, a gente já vai passar para a próxima informação, que é sobre a toxicidade dos nitrogenados. Eu vou traduzir, calma aí. A toxicidade dos nitrogenados causados por conta da matéria orgânica gerada no cultivo. Volta aí, vou traduzir isso aí, calma aí. Todo cultivo, claro que a gente vai ter os dejetos dos peixes ou dos camarões, vai ter folha que cai, vai ter sobra de ração, vai ter uma raiz, vai ter uma folha, vai ter inúmeras coisas que vão cair ali dentro da nossa água, né, do nosso viveiro, e vai apodrecer, ficando geralmente na parte do fundo do viveiro. Ali é onde a gente encontra a grande quantidade de matéria orgânica, que é
uma decomposição dessas matérias, né, que estão lá, decantadas, geralmente. E aí, quanto maior a minha salinidade, certo? Quanto mais sal tiver dentro da água, menor vai ser a toxicidade, menos nocivo, no caso, vai ser, né, a nossa matéria orgânica, tá? Porém, a gente não deve jogar sal aí de todo jeito dentro do nosso cultivo, principalmente sal de cozinha, porque ele contém iodo. É uma parte muito ruim aí, né, um item muito ruim para o cultivo. Então, pensando nisso, o que é que a gente precisa fazer? Entender melhor sobre qual água a gente vai fazer o nosso cultivo. Para isso, existem laboratórios para fazer análise físico-química da nossa água. Nessa análise físico-química, você vai precisar também dar algumas informações. Por exemplo, qual espécie que você vai trabalhar, qual a faixa de parâmetros que você também quer. Por exemplo, qual é a alcalinidade que você vai trabalhar. Por exemplo, eu quero fazer aí um cultivo de camarão Vanamei, então eu não posso ter uma alcalinidade abaixo de 100. Na verdade, eu gosto de trabalhar ela acima de 120 até. Mas, se você tiver uma alcalinidade abaixo de 100, você pode sim fazer uma correção. Tanto esse parâmetro quanto tantos outros parâmetros que vão estar contidos lá na sua análise físico-química, eles também podem ser alterados. Isso que a gente chama de balanço iônico. O balanço iônico nada mais é do que um ajuste, né, desses parâmetros para que essa água seja apta a fazer um bom cultivo da espécie que você deseja. Não quer dizer que o cultivo do camarão da Malásia vai ser exatamente o mesmo cultivo do camarão Vanamei. São espécies diferentes que têm necessidades também distintas. Então, para isso, a gente tem balanços iônicos diferentes. Prestem atenção. Senão, vocês vão estar jogando dinheiro fora. Inclusive, fazer esse balanço iônico é bastante caro. Dependendo, claro, da água, né? Porque se eu tiver uma água aí precisando de pequenas correções, ela não vai ser tão cara assim de ser feito o cultivo de Vanamei, por exemplo. Mas, se eu tiver uma água doce, geralmente ela vai precisar de um pouco mais aí de balanço iônico para que seja feita o cultivo de uma forma mais segura, tá? Segura. Não estou dizendo que não dá para fazer cultivo de Vanamei em água doce. Estou dizendo que você pode cultivar de acordo com os parâmetros da sua água, certo? Combinado? Outra coisa extremamente importante que a gente tem que ter e tem que saber, né, é que a gente não pode pegar essa água do cultivo e jogar ela fora no manancial. Por exemplo, passa um riacho aqui na minha fazenda, eu vou pegar essa água de rejeito de cultivo ou a água de descarte de cultivo e jogar diretamente lá nesse riacho. Geralmente a gente precisa fazer uma requalificação dessa água. Como assim? Um tratamento dessa água. E nesse tratamento a gente precisa, claro, entrar aí com alguns produtos comerciais, tá? Eu não vou citar nomes dos produtos comerciais, mas depois a gente passa, inclusive, lá no grupo de alunos, e que esses produtos eles vão dar uma limpeza nessa água e principalmente na matéria orgânica que sai no final do cultivo. Que quanto maior o cultivo, maior o tempo de cultivo, maior também vai ser a quantidade de matéria orgânica. Isso, claro, para cultivos de bioflocos ou cultivo em sistema raiz, você vai estar retirando, né? Você vai estar cuidando dessa água mais constante. Consequentemente, você vai ter aí menor, digamos assim, menor tempo de descarte dessa água se você for descartar essa água. Porque muitas vezes essa água está melhor do que a que vem do seu manancial e você pode reutilizar essa água, tá? Então fica a dica. Sempre que possível, reutilize sua água, que sai muito mais barato do que você pegar uma água nova, jogar dentro do seu sistema, fazer o balanço iônico dela e monitorar, tá? Falando em monitoramento, anota essa dica. Tenha sempre à mão, sempre que possível, claro, né? Que a gente sabe bem que existem cultivos que a gente não consegue comprar todos os equipamentos de ponta, mas sempre que possível, tenha à mão aí um multiparâmetro
certo? Ou até mesmo um oxímetro para saber, principalmente, pH, para você saber aí a temperatura da sua água e para saber também o oxigênio dissolvido nessa água. Porque aí você vai saber se seu peixe ou se seu camarão está, digamos assim, trabalhando numa faixa, né? Se está vivendo numa faixa boa, mediana ou ruim de oxigênio dissolvido. Boa, quando você tem ali 7, 8, até 6, de 6 a 10 de oxigênio dissolvido, tá muito bom. Quando você tem aí uma faixa mediana, quando você tem ali 5, 3 de oxigênio dissolvido, você já liga o alerta. Quando baixar de 3, cara, muito possivelmente você vai começar a ter prejuízos no seu cultivo. E outra coisa muito importante, quando você for fazer a aferição do seu oxigênio, você vai precisar fazer isso diariamente. E, claro, você vai aferir logo pela manhã, entre 5, 6 da manhã, no máximo estourando, e lá no final da tarde, porque aí você acompanha a curva de crescimento do seu oxigênio. Isso indica também a quantidade de fitoplânctons e zooplânctons que estão contidos dentro da sua água. Eles vão produzir, principalmente a parte de fito, vai produzir muito oxigênio durante o dia e, como toda planta, durante a noite, ela vai fazer aí a fotossíntese e consumir esse oxigênio dissolvido. Muito cuidado quando passa aí dos 10 mg litro de oxigênio. Assim, você vai ter uma grande quantidade, de algas dentro do seu cultivo, ligando aí o alerta, porque aí a queda também vai ser muito brusca e aí esses parâmetros muito bruscos no seu cultivo pode causar um desconforto no seu animal, trazer com ele aí algumas doenças, alguns patógenos e etc. Beleza? Então fica a dica aí para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa aí um seu joinha, comenta aí embaixo os próximos temas que você quer que a gente comente aqui no nosso canal do YouTube. Também compartilha com teu amigo, isso é extremamente importante para o nosso canal. Compartilha com a galera e se inscreve, Porque se você se inscrever, sempre que tiver um vídeo novo no nosso canal, você vai receber aí a notificação, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.